Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Prazer, eu sou Camila, sou do Rio de Janeiro. Tenho uma pequena linda de 4 anos que está com a vovó enquanto eu vim falar de Jesus Cristo. Glória. E assim, Jesus Cristo, Ele quer te dar amor. Ele está rendido. E Ele vem falando muito no meu coração e vem feito chorar por cada um de vocês. Aleluia. Sabe, coisa que eu nunca imaginei passar. Que é sentir a dor de alguém que eu não conheço, que eu nunca vi. Mas Deus fala, eu amo elas. Quando eu não consigo abraçar elas, vai lá e abraça. Dá o seu aconchego, dá a sua palavra, sabe? Fala da tua história. Porque é muito importante, gente, que existam vários tipos de história. Que cada uma de nós somos diferentes. Somos muito diferentes umas das outras. E é claro que a gente vai se inspirar uma com a história da outra, mas é bom demais quando a gente vê que tem uma história parecidinha com a nossa, né? Ou com a da nossa filha, ou do nosso filho. E é por isso que eu trouxe hoje um pouco do começo da minha história com Cristo, há 6 anos atrás. E porque eu quis deixar isso claro, porque foram 6 anos para eu chegar aqui. 6 anos que eu estou começando a ter coragem de verdade de me jogar no que Deus me mandou a fazer há muito tempo atrás, em cima de um monte. Já era para eu estar rodando, estar abraçando mulheres, estar orando por elas há muito tempo. Mas, como qualquer ser humano normal, que viveu anos e anos vivendo sua própria vontade, eu fiz as coisas devagar. Eu fui deixando Deus entrar. Eu fui conversando com Ele, sendo amiga dele. E por isso que eu trouxe essa palavra de... Ops, saiu do lugar, perdão. Está no meu devocional. Eu misturei, em nome de Jesus. Vamos para Marcos 5, de 1 a 20. Eu vou resumir um pouco a história para vocês terem uma noção. Marcos 1. Chegando Jesus à região dos Gadarenos, veio-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Ninguém conseguia prendê-lo, nem concorrentes. Andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros e nos montes, ferindo-se com pedras. Gente, era uma pessoa enlouquecida, né? Era uma pessoa sem eira nem beira. E a minha história é muito parecida com a dele. Pode parecer que não, né? Eu sempre tive uma família, uma situação financeira muito boa. Eu sempre tive tudo que eu desejei. Aleluia! Mas eu não fui encaminhada desde nova a saber quem era Deus. Então, até os 19 anos, eu não acreditava em Deus. Eu julgava, eu questionava, achava isso uma balela. O que é isso de sentir, Jesus? O que é isso da mulher se tremer toda e falar em línguas? Que coisa louca! Né? E Deus faz de propósito, pega a gente na marra. E agora só falta me distribuir no chão. Glória a Deus por isso. Mas, Senhor, ai Deus, me dá clareza em nome de Jesus. Eu sofri muito, sabe? Porque eu me colocava em relacionamentos, buscando uma rejeição que eu tive do meu pai, aos 5 anos de idade. E eu me botava em relacionamentos, para não ser muito parecida com a moda da minha época, eu falava assim, eu não vou ficar, vou namorar. Mas até os meus 24 anos eu tinha namorado uns 12, né? Sem falar os peguetes que a gente tinha. Nessa desculpa, era fiel enquanto estava com aquela pessoa. E isso me feriu demais, porque eu passei por homens, garotos, que estavam tão perdidos quanto eu, emocionalmente. Sabe? Estavam sozinhos,
não tinha com quem conversar, não tinha com quem desabafar, não sabia o que era amor de verdade. E não que eu não tivesse amor dentro de casa da minha mãe, eu tinha, mas eu também tive um padrasto muito difícil, que torturava psicologicamente não só a mim, mas todos, porque ele também tem outros filhos. E foi muito difícil, por causa da ganância do dinheiro ainda era mais difícil ainda, porque a gente tinha que levar na cara cada coisinha que a gente ganhava. E isso foi trazendo, né, uma dificuldade dentro desses relacionamentos. Nem eu conseguia admirar muito os meus parceiros e eles também não eram bem escolhidos, porque eu não tinha base nenhuma do que era bom e do que era errado. Dentro daí, eu comecei lá para os meus 25 anos, depois de tentar e tentar várias vezes, eu conheci um rapaz e fiquei com ele durante 4 anos e resolvemos morar juntos. Nesse momento eu já acreditava em Deus, né? Eu já falava, Senhor, você existe, tá legal. Né? Eu já tinha morado fora, eu já tinha passado por perrengues, e falei, não, foi Deus que me livrou, que isso é muito estranho, né? Glórias ao Senhor. E voltei sã pra casa, e quando eu voltei, comecei esse relacionamento. Ao finalzinho desse relacionamento, eu abri uma empresa, essa empresa de estética era na sala da minha casa, da nossa casa. Uma mulher que não sabia guerrear, que adorava brincadeira, bebia pra caramba, ia pra festa direto. Eu e meu namorado, né? Porque na minha cabeça, eu era fiel a ele, tava tudo certo a gente junto. E tinha um monte de colega. E a gente levava esses colegas pra casa, fazia churrascadas, virava a noite, madrugada, e bebia. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece alguém ou já viveu isso. É normal, né? É coisa de garoto que não sabe, não tem direção. E no meio disso, no meio da empresa, no meio desse caos todo, eu comecei a passar mal. Comecei a sentir umas coisas, né, que eu falava, gente, tem alguma coisa de errado comigo. Talvez, né, pode ser câncer, talvez. Era uma azia, uma coisa na minha cabeça que eu não aguentava. Eu acordava 3 horas da manhã, não dormia mais. Eu ficava, virava, acordava, e depois, 6 horas da manhã, a gente tinha que abrir a loja. Dormia tarde. Se eu não estava bebendo, mais tarde, depois do trabalho, quando fechava a loja, eu estava limpando a loja para outro dia. Era muito cansativo, além de lidar com várias pessoas, com vários funcionários, dentro da minha casa, perto do meu parceiro. E aí, nesse último ano, ele perdeu o emprego e eu comecei a clamar dentro do meu coração, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus. Glória, aleluia. Fala com Jesus. Nessas madrugadas, fala com Jesus. Não fica sozinha. Ele precisa de você. E eu comecei a achar aquilo diferente. Eu falei, quer saber? Comecei a gerar vontade de ir para a igreja. Comecei a gerar esse último ano. Um ano inteiro. E é isso que eu digo. As pessoas são diferentes, sabe? Nem sempre a coisa vai ser da noite pro dia, mas Deus, Ele é tão perfeito que Ele tira do nada. Só que Ele não é do nada, né? Ele já deu o Espírito, a liberdade pra gente desde o começo da barriga da nossa mamãe. Mas ali Ele foi falando comigo, noite após noite, dificuldade após dificuldade. Eu diminuí muito a bebida, eu comecei a pegar no pé do meu parceiro, né? E chegou um momento que os demônios estavam começando a ficar incomodados, né? Uma pessoa que recebia todo mundo, amava todo mundo, abria a porta da sua casa, ela começou a se fechar. E eu comecei a beber menos, e quando eu já estava bebendo 3 garrafas de cerveja, eu sentia que eu bebia, que eu estava muito mais louca, enlouquecida do que na época que eu virava à noite. E eu comecei, gente, a sofrer ataques absurdos de brigar com meu parceiro, quebrar a casa toda e acordar no dia seguinte sem lembrar de nada. E continuava com o meu coração dizendo, vai para a igreja, busca a igreja. Na época, meu parceiro frequentava o centro espírita e para a gente ouvir algo de Jesus, eu acompanhava ele no centro espírita. Uma missão
nada, né? Mas Jesus Cristo estava falando comigo para ir para a minha igreja, do jeito que eu precisava, porque era a hora da minha salvação. Aleluia, Jesus. Só que o apego que a gente tem ao ser humano faz com que a gente queira carregar no colo todo mundo. E as coisas não são assim. Mas quem sou eu naquela época sem sabedoria de intercessão? Sem sabedoria do que é o mundo espiritual, não tinha ideia nenhuma. E isso me causou muitas dores, me causou muita tristeza. Eu cheguei ao ponto de ter crises horríveis de pânico e ansiedade. Fora todos esses momentos de obsessão de demônio, que realmente, né, depois de muitos anos eu fui descobrir o que era e como me libertar disso. E eu fui começar a tratar. E nesse tratamento, fechou um ano desse meu parceiro sem emprego. Eu falei, quer saber? Vamos largar tudo. Ele é italiano, metade italiano, vamos para a Itália, né? Vambora, vamos largar tudo, eu vou fechar a empresa, acerto o que der e vambora. Mandei ele. Quando mandei ele, que eu parei para reparar que eu resolvi mais uma vez a vida dele e esqueci de mim. E eu falei, caramba, como é que eu vou agora? Ele está totalmente zerado, vendeu tudo que a gente tinha. E eu fiquei com dívida da empresa que eu tinha acabado de fechar. Esqueci. Como é que eu vou? Comecei a ficar atordoada, sabe? Atordoada, eu falava, gente, eu ficava desesperada, a ansiedade aumentava, o sufoco aumentava, eu já não cabia mais dentro de mim. Ai, um nervosismo de 50 milhões de pensamentos ao mesmo tempo, eu não parava de chorar, não parava de chorar. E nessas muitas loucuras, eu fui um dia, saí e encontrei um outro rapaz. Traí o meu parceiro com esse rapaz e mudei de namorar, porque namorar pode. Namorar pode, ficar não. Namorei e comecei a namorar com ele. Só que ele é um amado do Senhor Jesus. Ele era totalmente descontrolado, né? Eu já tinha passado por agressões verbais, mas ele era difícil demais, né? É um rapaz que os pais são da igreja, mas infelizmente ainda não foi transformado completamente. Também acho que, talvez por falta de sabedoria de intercessão, porque nós mulheres somos intercessoras do Senhor. Somos nós que movimentamos aqui na terra de Deus. Gente, a gente tem um poder que não tem noção. A gente tem um poder de, num olhar, jogar fogo pro próximo, limpar, curar. Sabe, eu creio que o Senhor dá esse poder pra gente. A gente tem mais sensibilidade ao Espírito, a gente escuta Ele com mais facilidade, a gente vê o mundo espiritual com facilidade por causa do nosso físico como mulher. Tem mais, sabe? Eu vejo isso nas nossas mães, eu vejo isso no geral, e isso é maravilhoso. Mas ali eu comecei, agressão após agressão física, e entrando em depressão, tendo crises de ansiedade, crises de síndrome de pânico, até que, glória a Deus, o Senhor começou a me levar para a igreja. E eu comecei a ir sozinha, mesmo com essa pessoa difícil, ciumenta, e tinha algumas alucinações, né? E achava que eu estava traindo ele de qualquer jeito, mas quando eu ia para a igreja, ele aceitava. E aí eu comecei a ir devagarinho. Fui aprendendo um pouco, fui me libertando, fazendo libertações dentro da igreja, fui participar do grupo de oração e fui, aos poucos, caminhando. Mas só que aqui, gente, eu ainda abria várias brechas. Eu ainda achava que estava tudo bem relacionamento sexual com meu parceiro. Eu ainda achava que estava tudo bem beber uma cervejinha de vez em quando, que não me incomodava. Se não me incomodava, não incomoda Jesus. Então eu fazia, deixava levar. Perdão. Deixava isso levar. Não, tem que. Obrigada. Deixava levar, mas eu sentia que Deus estava me chamando, estava me convocando. E nesse momento aconteceu uma coisa muito, muito triste, mas também
acho que uma virada de chave para mim. Nessas várias orações, eu fiz um gabinete com o pastor da época e ele me orientou a casar com esse rapaz, porque assim eu poderia orar mais com ele e a gente ia ser curado, glória a Deus, né? Só que eu não concordava com isso. Eu falei, olha, primeira vez que eu me meto numa coisa dessas, difícil, uma pessoa que se droga, e eu ainda tenho que tomar, né, cuidar como se fosse uma mãe. Eu falei, não sei, Senhor, não sei. Mas aí Deus deu um livramento. De tanto orar, de tanto pedir, de tanto me ajoelhar, mesmo fazendo algumas práticas que Jesus não gostava. Deus, em meio a uma dessas brigas, a gente foi chamada na delegacia, né? Eu tentei não ir até o final, mas Deus pegou a ficha que o delegado tinha decidido rasgar. Deus pegou a ficha e mandou para o juiz. E aí eu aproveitei a deixa de que eu tinha sido convocada, né, pelo juiz para falar dele e falei, chega, eu não aguento mais, porque você me colocou num lugar onde não é meu, eu não quero isso. E aí Deus me libertou. Gente, Ele me libertou e foi maravilhoso e está sendo maravilhoso até agora. Porque eu estava exausta de viver dentro do meu corpo. Eu estava exausta de viver em função do próximo. Eu estava exausta de buscar alegria em coisas materiais, né? Como bebida, como reuniões, como até mesmo sonhos meus que provavelmente não eram sonhos de Deus. Só que isso não ficava claro enquanto eu os colocava na frente. E aí, por que eu trouxe essa passagem do Gadareno? Jesus atravessou o mar só por ele. Sabe, Jesus fez ali uma travessia longa só por uma pessoa. Um espírito de tormento o dominava, mas com uma só palavra, Jesus o libertou. Uma só palavra. E foi uma só palavra que eu vivi. Nesse mesmo tempo que o juiz estava um pouco antes dele me convocar, eu fui possessa. Passei 4 horas apagada. Só que dentro de mim tinha uma força tão grande que Jesus já estava ali. Tinha uma força tão grande que eu não conseguia falar da boca para fora, mas eu conseguia falar em nome de Jesus. Eu já tinha ido na igreja, eu já tinha aprendido que tem poder, não importa, tem poder, pode ser grande oração completa, mas também pode ser muito pequena. E eu comecei a repetir em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim como, Deus está tão bom, glória a Deus. Assim como no Gadareno eu fui liberta da loucura, das emoções que me dominavam, sabe, de ações que não convinham. Eu nunca quis ser assim, eu sempre quis ser a menina que namora em casa, mas eu não tinha forças, eu não conseguia agir, eu não tinha direcionamento, mas Jesus Cristo libertou. E Jesus Cristo me libertou de uma das maiores dores, que é a rejeição de um pai que vai passando por gerações e gerações, né? Quantas de nós sofremos a falta ou de uma mãe ou de um pai, ou até mesmo dos dois, e a gente fica ali puxando, tentando e forçando. Só que Jesus, Ele quer estar com nós, Ele quer estar conosco, Ele quer amar mais a gente, Ele quer abraçar mais a gente. Gente, continuando a palavra, ele fala assim: e logo voltou o juízo àquele homem. Estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele estava limpo, gente. Ele tinha recebido o amor e o sangue de Jesus Cristo de forma plena. Não foi fácil, ele passou por muitos tormentos. Eu tenho certeza que cada uma de vocês passa por um tormento específico, por uma dor, por uma angústia. E Jesus Cristo lava vocês. É possível viver isso. É possível
possível se despencar de um lugar para o outro. Eu não estou falando de estado, estou falando de país. É possível gritar o nome de Jesus Cristo por onde você passar. Com Jesus Cristo, porque Ele está por nós. Então dê oportunidade a Ele. Abrace o nosso amado. Para finalizar, o gadareno é um retrato que muitos de nós enfrentamos hoje. Ele tem transtornos emocionais, vidas dominadas por traumas, isolamento, vergonha e vozes internas que o dominam. Mas quando Jesus entra em cena, a mente dele se alinha. Finalmente ele consegue pensar uma coisa por vez. Gente, quantas vezes eu desejei pensar uma coisa por vez, fazer algo que fosse claro o fim, e eu não conseguia. E a nossa identidade se restaura e o propósito é ativado em nós. O mesmo homem que vivia aprisionado se tornou um missionário. E a palavra diz: vai para a tua casa, para os teus, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo quer transformar a nossa vida, e nem sempre vai ser da noite para o dia. Às vezes vai levar um passo de cada vez, mas você vai sentir um amor incontrolável dentro de você, um amor que você sabe que não vem de você, não vem de pai, não vem de marido, não vem de filho. É um amor que todos nós precisamos sentir e transbordar. Então, gente, com essa experiência linda de estar aqui com vocês, dividindo esse momento, eu convido vocês mais uma vez, como a Ruth falou, falem de Jesus. Falem de Jesus, amiga. Menina, eu escutei um culto. Fala coisas pequenas, sabe? Que linda música de Jesus. Só fala de Jesus. Ele já vai ficar muito feliz. Ele vai olhar lá de cima e vai sorrir com carinho pra você. Em nome de Jesus, obrigada, meus amores. Estou muito alegre de estar aqui. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados. Glória a Deus.